como o batismo de Jesus se constitui o segundo domingo da Epifania e, sobretudo, o encerramento do tempo do Natal, e em função de, no batismo de Jesus, termos uma liturgia, ou seja, a Igreja traz para nós um mergulho nas Sagradas Escrituras, que se constitui para todos nós uma catequese, uma fonte de ensinamento, um fortalecimento espiritual, o jeito certo de continuarmos a nossa caminhada. Assim como Jesus veio realizar a vontade do Pai aqui nesta terra, não a sua, mas a vontade do Pai, e como a partir do batismo ele inicia, ele revela a sua missão, o que ele aqui vier a fazer, isso também para nós chama a nossa atenção, porque após o nosso batismo é necessário que sejamos, por conta própria ou amparados, mas sejamos pessoas que vivem a dinâmica do projeto de Deus, que vivam a dinâmica da vontade do Pai que está nos céus, que vivam a partir do querer de Deus, das especificações de Deus, das medidas de Deus, do peso de Deus. Então, em função disso, e muito mais, que a isto se pode com toda certeza dizer, é que decidi esta semana falar, discorrer sobre a solenidade do batismo de Jesus Cristo. Eu disse no primeiro vídeo ontem que do nascimento de Jesus, daquele momento que Jesus esteve lá no templo, onde Simeão e Ana falaram coisas extraordinárias do menino. Daquele dia, do momento dos magos, até o batismo de Jesus, temos 30 anos. É muito tempo, né, meus irmãos? É muito tempo. Olhe para esses detalhes, porque eles se farão presentes depois. Mas estamos apenas na primeira leitura de Isaías, capítulo 42, do 1 ao 4 e do 6 ao 7. Não sei se você está lembrando desta leitura, mas depois pegue aí a sua Bíblia e dê uma passada com atenção e aproveite para fazer uma leitura orante das Escrituras. De quando Nabucodonosor, desde que Nabucodonosor tinha destruído Jerusalém e levado a maior parte do povo de Judá para o cativeiro, muitos anos se haviam passado. Melhor dizendo, quase 70 anos. Quando este profeta Isaías, este segundo Isaías, este deutero Isaías, ele vai transmitir esta profecia,
já é próximo do final daqueles 70 anos, que foi o tempo que o povo ficou prisioneiro na Babilônia. Então foi exatamente no meio daquela desesperança, foi exatamente no meio daquele contexto onde a própria confiança em Deus começou a entrar em crise. Ou seja, dever de casa, quantos profetas profetizaram sobre a libertação do povo de Deus lá da Babilônia? E essas profecias? Nada. Este, segundo Isaías, não é o profeta Isaías. Nós temos aqui pelo menos 4 Isaías, 4 pessoas, fora o primeiro, pelo menos mais 3 que levam o nome de Isaías. É exatamente divisando que aquela palavra de Deus, dita por outros profetas, aquela libertação, aquela tirada do povo da escravidão, do cativeiro babilônico, estava para se cumprir. Porque ele intui que aquilo estava prestes a acontecer, ele então constrói um oráculo, constrói uma profecia, com toda certeza iluminada pelo Espírito de Deus. Mas como é que ele constrói esta profecia? Ele constrói em cima da história do seu próprio povo. Ele não foi pegar elementos estranhos. Eu não estou aqui dizendo que não possamos olhar para histórias além das nossas fronteiras, onde visivelmente podemos enxergar as mãos de Deus e transmitir uma mensagem para o nosso povo. Não é isso que estou dizendo. Mas este, segundo Isaías, ele olha para a história do seu povo, lá no seu início, e ele então profetiza. Ele então constrói o seu oráculo em cima de uma convicção, de uma certeza. Assim como Deus tirou o nosso povo do Egito, ele vai tirar da Babilônia. Assim como Deus tirou o nosso povo do Egito para uma terra larga e espaçosa, uma terra que emana leite e mel. Agora, ele vai tirar o seu povo deste cativeiro e vai levar para uma cidade reconstruída. Uma das características do profeta é que ele não perde a confiança em Deus. Ele não desacredita de Deus. Ele tem a plena certeza que hoje, amanhã, depois, ele estando ou não vivo, os seus descendentes estando ou não mais vivos, Deus cumprirá a sua palavra. Esta palavra, queridos, foi uma palavra muito sólida para aquele povo, que já não cria sequer na palavra dos profetas, porque muitos anos se tinham passado, desde que toda a lembrança que eles tinham, os remanescentes, porque muitos já haviam tombado,
Era um período de quase 70, foi um período de quase 70 anos. Muitos não existiam mais. E muitos outros, tudo que eles tinham na mente era a imagem da cidade sitiada, os palácios, o templo sendo destruído, uma cidade sendo arrasada, e eles agora caminhando de Israel para a Babilônia como prisioneiros. É nesse contexto que não havia mais esperança. É nesse contexto que a fé estava sendo questionada, a fé em Deus. Cadê o nosso Deus? Cadê o Todo-Poderoso? Será mesmo que ele tirou o nosso povo do Egito? Ou é uma conversa? É uma construção mitológica? Será mesmo que ele abriu o Mar Vermelho? Será mesmo que ele mandou o maná, que ele mandou carne, que ele alimentou o povo no deserto? É nesse contexto de frustração, de desesperança, de desorientação, que este profeta surge e diz: assim como Deus fará outra vez. Se outrora Deus nos deu uma terra, porque éramos escravos, não tínhamos terra. Se outrora Ele nos deu uma terra, e nela habitamos, nela construímos, a casa real, o palácio real, o templo, se lá construímos as nossas casas, e não obstante, tudo isso que Deus nos deu foi destruído, mas uma coisa é certa: Deus agora nos tirará de Babilônia e nos levará de volta para uma cidade reconstruída. Ou seja, Deus, ele não é apenas que dá uma terra. Deus não somente nos dá um chão, uma terra, uma pátria. Ele é o Deus que também reconstrói o que foi destruído. Estou falando da solenidade do batismo de Jesus Cristo. Esta é a primeira leitura. No meio daquele contexto amargo, no meio daquele contexto de fel, este profeta levanta-se e diz: eis o meu servo. Eis o meu servo que eu amparo. Ou seja, o profeta faz questão de dizer, é uma ação de Deus que acontecerá. Ele vai usar instrumentos humanos, mas é uma obra dele. É ele quem estará por trás desta reconstrução, por trás desta libertação. Eis o meu servo que eu amparo. Coloquei sobre ele o meu espírito. Eu, Senhor, eu te constituí restaurador de um povo, farol de nações, para abrir os olhos aos cegos, para tirar do cárcere os prisioneiros e do lugar de detenção os relegados às trevas. Receba esta palavra. Recebamos esta palavra na força do nome de Jesus. Recebamos esta palavra porque uma determinação de Deus
está cumprindo-se na minha e na sua vida. Um agir de Deus está em andamento na minha e na sua história, na minha e na sua família. Missionário já faz tanto tempo. Terminei de dizer, desde que Nabucodonosor sitiou, destruiu, reduziu Jerusalém às cinzas, muitos anos se haviam passado. Mas estava próximo de completar 70 anos de cativeiro, de luta, de humilhação. Deus ergue este segundo profeta Isaías para transmitir esta palavra. Eu não estou com os olhos fechados. Eu não estou com os ouvidos tapados. Eu não estou com as minhas mãos e os meus braços encolhidos. A vossa libertação está prestes. Sobre todos nós hoje e sempre, a bênção desse Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.